Fala comigo, meus camaradas, Gabriel Barros aqui, eu sou advogado. E a gente vai comentar sobre o seguinte: por que os juízes estão depressivos? Isso é um dado que eu vou levantar aqui através de uma pesquisa que foi feita, onde constata que a maioria dos juízes brasileiros faz tratamento contra depressão ou ansiedade. Então, ao lado do Uruguai, o Brasil é o país com maior percentual de juízes na América Latina que tomam medicação frequentemente para controlar o estresse e ansiedade provocados pelo desempenho de suas atividades profissionais, com 33% de todos os entrevistados, ou seja, esses 33% representam a parcela que diz que toma medicamentos, para controlar estresse e ansiedade que são provocados por conta do trabalho. Então, é uma questão específica do trabalho, certo? Então, esses dados são levantados através da pesquisa, do perfil da magistratura latino-americana, estudo feito pelo Centro de Pesquisas Judiciais da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, e a Federação Latino-Americana de Magistrados. Então, segundo os novos dados divulgados agora esse ano, que ainda serão divulgados também dados sobre discriminação no ambiente de trabalho, preconceito, as condições de trabalho, algumas coisas assim também, que revelarão outras questões importantes e quando for lançado eu vou trazer aqui para vocês, né? Mas o fato é o seguinte: segundo os novos dados divulgados da pesquisa, 51% dos magistrados brasileiros afirmaram necessidade de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico após ingressar na carreira. O número é o segundo maior dos países pesquisados, só fica atrás do Uruguai, que tem 53%. Anteriormente, a pesquisa havia demonstrado que 50% dos magistrados brasileiros afirmaram que já sofreram ameaça à sua vida e integridade física em virtude do exercício de sua função pública. Veja, camaradas, aqui tem várias situações. Eu estou lendo aqui a matéria, do Conjur, alguns trechos, e tem a pesquisa também. Na pesquisa até eles começam, falando, deixa eu ler aqui, que diz aqui que a pesquisa mostra que a maioria dos magistrados e magistradas participantes consideram que estão em boa ou ótima condição. No Brasil, 28% afirmam se sentir ótimos em relação ao estado de saúde, 51% se sente bem. Isso é no começo da pesquisa, aqui eu estou com a pesquisa aberta. E tem aqui autoavaliação do atual estado de saúde. Depois tem aqui, tem os dados aqui certinho do país aqui, os países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, El Salvador, Panamá, Porto Rico. Aí tem aqui a opinião dos magistrados e magistradas respondentes sobre a influência da atuação na saúde. Aí tem alguns dados aqui. Magistrados e magistradas respondentes por atividades que realizam para melhorar a saúde. Eles falam da prática de exercício físico, tudo. Frequência na prática de atividade física, que tem. Utilização de medicamentos para controle de estresse e tudo. Mas o fato, camaradas, é que na pesquisa, eu vou deixar aqui que vocês podem ler e se aprofundar mais aí, né? Mas é o que eles falam aqui: nos últimos 10 anos, isso que eu quero comentar aqui um pouco mais, nos últimos 10 anos é que isso se acentuou, segundo os magistrados aí brasileiros que foram entrevistados. E por que isso não é mera coincidência, né? Porque se a gente pega, se analisa um recorte entre 2012 e 2013 até aqui, a gente vê que é um momento fulcral onde a crise do capitalismo chega com tudo aqui no Brasil. É um momento onde você tem as jornadas lá de junho de 2013. É um momento que vai se acirrando cada vez mais os ânimos para as eleições presidenciais, no caso de 2014, que aí depois se sucede o quê? É o impeachment de Dilma e tudo mais. Vou fazer até um vídeo, viu? Vou tentar elaborar um vídeo aqui bem bacana falando sobre se foi golpe ou não, lá em 2016, contra Dilma Rousseff, a ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas então vejamos, não é mera coincidência. Isso não acontece por acaso. Após esse acirramento, a gente vê que isso reflete também essa crise do capitalismo na crise do direito. É uma coisa que Alisson Mascaro fala lá no seu livro Crise e Golpe, por exemplo. Porque a crise não é só do direito, da política. Antes de tudo, a crise é do capitalismo, que provoca uma crise na política, na economia, no direito, por aí vai. Provoca uma crise também na subjetividade jurídica,
que é que isso significa? Que cada vez mais o senso comum dos juristas acabam se revelando. Então os preconceitos que a gente vê aí na política tradicional, política institucional, também são revelados nos juízes. E nisso, entre os próprios juízes, começa a haver um acirramento. Seja por sofrerem pressões políticas, essas ameaças também de morte, que começam a ser cada vez mais coligadas com questões políticas, que até então existia, mas começa a se acirrar. Por conta de quê? Por conta da crise do capitalismo. Os ânimos, o fascismo começa a dar suas caras. O ovo da serpente, né, de fato, aparece. E as coisas ficam mais evidentes. Os ânimos ficam, de fato e definitivamente, de maneira sobrecarregada, de maneira belicosa. Então isso reflete na saúde mental dos magistrados também e na forma de funcionamento do sistema de justiça. Então não são coisas que acontecem à toa. A gente vê, claro, a gente pode analisar um pouco mais também sobre a sociedade como um todo, que vem se medicando cada vez mais, dependendo de medicamentos para tratar a ansiedade, a depressão, que também são coisas que não começam a se acentuar assim à toa, porque refletem essa crise do capitalismo que chega aqui com tudo entre 2012 e 2013, sobretudo, digamos assim, um ponto fulcral ali em 2013. Então, essa é o ponto, essa é a análise e o ponto de partida que a gente tem que trazer aqui para analisar a saúde mental de todos em geral. Isso reflete também nos magistrados, que embora tenham sido cada vez mais se tornado uma classe econômica que atende aos interesses burgueses, ou pelo menos que se coligam muito com interesses burgueses, né? Que, como Alisson Mascaro fala, né? Era uma espécie de casta, onde ficavam rodando uma espécie de aristocracia que tem as suas próprias... ainda tem, né, suas liturgias muito particulares e tal, e que ficava, de uma certa maneira, separado ali de uma elite dominante. Mas que isso começou a mudar de tal maneira que os juízes, magistrados, promotores, procuradores começaram também a virar uma elite econômica, passando por um processo de aburguesamento. Então, embora tenha assim, eles tenham uma condição econômica muito boa, recebem muito bem, penduricalhos, né, como alguns gostam de falar, diversos auxílios e tudo mais. Mas até para a atuação de magistrados que tenham se colocado, por exemplo, contra o governo passado de Bolsonaro, se coloca também em uma situação de insegurança ainda maior. Insegurança que gera um estresse, que pode gerar uma depressão, ansiedade e por aí vai. Estou nem analisando que foi isso aqui que a pesquisa revelou. Pode não ser, obviamente, né? Mas não é coincidência que essas coisas aconteçam, que esses magistrados declarem que foi nos últimos 10 anos que a coisa começou a pegar aqui para eles. Então isso não é à toa. Isso reflete a dinâmica da nossa sociedade. Eles não estão fora da nossa sociedade. Pode até participar de uma casta, de uma elite econômica, de uma casta e cada vez mais esse aburguesamento, nesse tornando burguesia mesmo, mas que não deixam de estar inseridos na sociedade e reflete também esses ânimos da dinâmica societal. Então eu vou deixar o link aqui que eu acho que é interessante, sobretudo para quem é da área jurídica, né? Então analisado, beleza? Peço desculpas aí qualquer coisa, tenha gravado outro vídeo, já estou um pouco cansado aqui, feito outras coisas, estou gravando tarde aqui inclusive, mas eu acho que é importante a gente trazer isso aqui, que é o tempo que eu estou tendo agora para gravar, então eu trouxe para não deixar passar, né? Dar uma comentada sobre isso, que não é à toa. Deixa eu ver se eu destaquei mais algum ponto aqui. Eu acho que é isso, camaradas. Aqui outro dado importante levantado na pesquisa é que a maioria dos magistrados concordou parcialmente com a afirmação de que os casos de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, suicídio têm se tornado mais frequentes entre essa categoria profissional nos últimos 10 anos. O Brasil liderou respostas, com 62% dos magistrados concordando muito. Em seguida, a Colômbia teve 40% de concordância. Veja, a Colômbia, né, tem uma questão de guerra realmente associada a drogas e que traz uma associação também muito forte com o judiciário, de ameaças a juiz e tal, e a gente consegue ainda ser pior. Aí, se somadas, aqui diz a matéria,
as porcentagens dos que concordam muito parcialmente, o Brasil segue na frente com 80%, seguido do Chile com 76%. O Chile também, outra coisa, teve lá de fato um neoliberalismo, com participação do Paulo Guedes e tudo, né? O que é que o pessoal vive hoje? Sem previdência, né? Sociedade, né? Isso exige o que também? Demandas, e o judiciário vai, né, ficando mais sobrecarregado também, as pessoas começam a demandar mais, por aí vai. Então, camaradas, isso não é à toa. A superexploração do trabalho começa a vir com tudo aqui no Brasil, lá também. Então as coisas não funcionam de maneira à toa, tá bom? Reflexão é essa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, camaradas. Sigamos na luta.